Boa tarde, alunos. Vamos então começar aqui com a primeira vez que nós fazemos esse formato de aula teórica, passando o conteúdo em si. Eu ainda vou continuar com aquele método de formulário, porque é um método que eu considero bastante útil pelo sentido de estimular o aluno a ir fazer pesquisas. Geralmente uma coisa que o aluno gosta de fazer, gosta de tudo fácil. Então eu estimulo o aluno a pesquisar, e não só pesquisar. As questões têm uma certa dose de raciocínio, que não basta o aluno pegar, copiar e colar a questão, copiar e colar a resposta. Ele tem que pesquisar, tem que ter informação correta, mas antes de responder ele precisa raciocinar um pouquinho. Então eu vou continuar com aquele formulário ainda, aquele formato, e com esse formato aqui agora, utilizando apenas pontos-chave do conteúdo que vai ser feito, que vai ser passado, para não ficar maçante ou muito volumoso, difícil de entender, certo? Então vamos começar aqui com a história do handebol. Handebol é o assunto que nós vamos trabalhar. Vamos começar aqui com uma pequena parte, uma breve história. O handebol é uma modalidade praticada já há muito tempo nas civilizações humanas, desde lá da China antiga, na Grécia. A maior parte da nossa cultura se origina na Grécia, os egípcios também, os incas e até os romanos. Os romanos, na verdade, tem muitos jogos que os romanos já jogavam. A partir do século XX foi que essa modalidade começou a ganhar suas primeiras regulamentações, seus primeiros regulamentos, para assumir o formato que ele tem hoje, parecido de como ele é jogado hoje. Mas no Brasil aqui, por exemplo, só foi na década de 70 que essa modalidade já na forma final de como ela é praticada, com adaptações, claro, desde aquela época sofreu adaptações na regra, mas a forma como ela era jogada já desde a década de 70 no Brasil. Foi-se então difundindo no Brasil, e em 2013 a seleção brasileira feminina conseguiu um ouro no Campeonato Mundial. Então o handebol é uma modalidade já bastante conhecida no Brasil, e às vezes ele confunde, assim, as pessoas acham que ele é fácil, ele engana as pessoas achando que é fácil, mas na verdade vocês vão ver que tem regrinhas desse jogo não tão fácil, não tão intuitivo de jogar, não parece tão simples assim, vocês vão ver a partir de agora. Assim como outros esportes, o handebol é um esporte de invasão. O que é isso? É que um time tem que invadir a área do outro para tentar marcar um ponto, um gol, certo? Em uma área delimitada. Geralmente lá no basquete, por exemplo, chamado de a cesta, certo? No futebol, a baliza, no futsal também, a trave no caso, a baliza toda, que a trave é a parte da baliza. E no handebol também é a baliza, certo? Aí nesse caso, como no handebol também é um esporte de invasão, só que tem uma diferença dos demais. No handebol, os jogadores de linha, eles não podem entrar dentro da área que é permitida apenas o goleiro entrar, ou seja, a área de gol, que é de 4 metros, lá que o goleiro pode atuar dentro de uma área de 4 metros. Na verdade é 6, mas o goleiro só pode ir até um limite de 4 metros quando ele está em certas situações, por exemplo, recebendo um pênalti no handebol, que é o chamado tiro de 7 metros. Ele só pode atuar até 4 metros de distância, mas a área em si é 6 metros, a área de gol. Nesse caso, os jogadores de linha, se tocarem, eles perdem a posse de bola, dando a bola para o outro time, perdendo a oportunidade até de marcar um gol. E nesse caso, o goleiro atua normalmente nos 6 metros, enquanto não está em uma situação de pênalti. Enquanto não está em uma situação de pênalti, ele se move livremente durante os 6 metros, através dos 6 metros da área de gol do handebol, da quadra de handebol. Somente quando ele estiver numa situação de pênalti que ele se move até 4 metros, que vocês vão ver depois na figura que eu vou mostrar para vocês, as demarcações da área do handebol, que vocês vão entender melhor isso. E se o jogador de linha, por acaso, for entrar dentro dessa área, ele só pode fazer isso de uma maneira que é impossível de impedir. Por exemplo, ele jogou a bola para marcar gol no ar, por exemplo, ele se jogou para marcar o gol, e depois ele pisa na linha de gol, desde que a bola já tenha saído da mão dele. Ele pisa na área de gol e depois sai. Isso não é considerado uma infração.
porque ele não pode impedir o movimento da massa corporal dele. E, ou seja, ele só pode jogar, ele pode pisar nessa linha, desde que antes ele tenha soltado a bola. Isso seja fora, no chão, ou seja no ar. Se ele jogar a bola, for deslizar, para você jogar a bola no gol, deslizar para dentro da área do gol, depois levantar, claramente ele vai pisar na área do gol, depois tem que sair. Mas a bola já tem que ter saído da mão dele. Então, só pode entrar, o jogador de linha só pode entrar na área do goleiro, na área de gol, quando a bola já tiver saído da mão dele após uma tentativa, após um arremesso, uma tentativa de gol, um tiro de meta, que podemos chamar assim também no handebol, certo? Então, observe esse detalhezinho da área de gol. É importante que, na verdade, difere das outras modalidades com o mesmo propósito, de invadir a área do adversário. No handebol também tem uma coisa chamada passada trifásica, ou seja, 3 passos. O jogador tem que limitar os movimentos dele. Se ele tiver com a posse de bola, por exemplo, ele não pode pegar a bola e sair correndo na quadra achando que é fácil assim. Na verdade, essas pequenas regras foram botadas justamente para não facilitar o jogo, porque senão seria muito fácil você pegar a bola e sair correndo, não teria nem dificuldade para quem ataca, no caso. Então, para deixar o jogo justo, equilibrado, tem esse conjunto de regras. O jogador com a posse de bola, ele pode dar apenas 3 passos. Ele pode dar 6 passos desde que depois que fizer o terceiro passo, de quicar a bola no chão, no caso o drible. O drible no handebol é o fundamento de quicar, de jogar a bola contra o chão e a bola voltar na sua mão. Esse é o drible no handebol. E então, se ele estiver dando os 3 passos, no terceiro ele quicar a bola, ele pode dar mais 3 passos. Essa é a regrinha da passada trifásica dupla, ou seja, quando ele precisa dar mais 3 passos por uma situação tática de jogo, ele dá então um kick na bola, ele faz esse drible e aí ele pode dar mais 3 passos. E depois tem que claramente passar a bola pro parceiro dele, porque senão ele acaba perdendo a posse de bola. Ou ele pode, no caso, dar 6 passos direto, desde que ele faça isso quicando a bola, fazendo o drible da bola. Ele pode então escolher fazer isso, ele também pode. E apenas esse número de passos, no máximo 6 com o kick, se for com o kick da bola. Se não for com o kick, é apenas 3 passos e ele pode dar um drible para dar mais 3 passos, limitando então o movimento do jogador, ok? Sobre o tempo no handebol. O tempo no handebol, ele é de 30 minutos por tempo, no caso, primeiro tempo, segundo tempo, por período. 30 minutos, aí tem 10 minutos de intervalo entre um período e outro, entre o primeiro e o segundo tempo. E aí mais 30 minutos, 45 a menos do que no futebol. Tem lá a prorrogação, tem tudo aquilo que a gente vai falar quando estiver falando da regra do handebol, mas não é agora. No handebol são permitidos 7 jogadores em quadra, no máximo 7 jogadores em quadra. Um time pode ter até 14 jogadores, mas dentro da quadra, na hora do jogo, apenas 7, e um deles tem que ser o goleiro, certo? E mais uma coisinha importante aqui também sobre o número de jogadores. A substituição, ela é livre, não tem limite de substituição no handebol, e também os jogadores não precisam ficar toda hora avisando o árbitro, ou seja, dizendo para ele que vai ser feita uma substituição. E os jogadores fazem isso livremente, desde que seja obedecida a regrinha da saída e entrada completa de jogadores, ou seja, o jogador que está entrando tem que esperar o jogador que está saindo da quadra sair totalmente, só depois ele pode entrar. E o jogador que está já aqui saindo, falando sobre a quadra em si, sobre essa representação da área do handebol. Temos aqui essa área azul e essa área amarela. Essa área amarela é aquela que foi falado, a área do gol. Essa daqui é a área do gol. Ela tem um raio, ou seja, vem daqui, da linha final de gol, aqui é da linha de gol, essa linha branca onde o mouse está tocando, até 6 metros dentro da quadra. Essa daqui, essa área amarela, esse é o raio, que o mouse está apontando aqui, é o raio. É medido da linha de gol até tocar aqui na parte do raio, na parte que limita o raio, na parte que limita o círculo, no caso. Aí é chamado raio. Então, dessa forma, esse daqui são 6 metros e é um semicírculo. O goleiro pode atuar dentro dessa área normalmente durante o jogo normal. Só que durante o tiro de 7 metros, que é o pênalti, que o jogador que vai fazer o pênalti, ele vai ficar nessa área aqui onde o mouse está tocando.
marca de 7 metros. Ele vai ficar aqui, o jogador que vai fazer esse pênalti, caso ele sofra a tentativa de fazer um gol e é impedido por uma falta dentro da área, dessa área aqui, que fica próximo da área de gol. Ele tenta fazer impedido, então e desde que a falta seja grave, ou seja, de realmente fica claro o impedimento da marcação do gol, o árbitro vai ver que seria um gol garantido, então ele já marca um tiro de 7 metros. Aí o jogador vem e fica aqui nessa área para marcar esse tiro de 7 metros de frente para o gol, ele sozinho. Os demais amigos dele, os colegas, vão todos para trás dessa área aqui, dessa área pontilhada, que é a marca de 9 metros, que é chamada de marca de tiro livre, certo? Todos os jogadores, tanto os adversários como os amigos dele, os colegas, vão ficar atrás dessa linha, enquanto ele fica aqui para fazer o tiro de 7 metros. E o goleiro vai ter que ficar aqui dentro dessa área amarela até 4 metros. Durante o tiro de 7 metros, fica só até 4 metros. No jogo normal, o goleiro pode caminhar, pode se movimentar durante essa área amarela toda aqui, por parte dessa área amarela toda, certo? E mais uma coisa aqui, relacionada também à área próxima do gol, essa área pontilhada. No caso, a marca é 9 metros de distância, ou seja, da linha final, da linha de gol, até a linha pontilhada tem 9 metros. Tem 9 metros. E esses 9 metros aqui essa linha pontilhada é chamada de linha de tiro livre, certo? Área de tiro livre. Por que área de tiro livre? Porque, por exemplo, se o jogador sofreu uma falta, claramente nenhum jogador de linha, nenhum jogador de linha pode entrar nessa área amarela, isso já foi falado. Mas eles podem entrar ao redor aqui, ao redor dessa área. E caso um jogador, um atacante, sofra por um defensor uma falta dentro dessa área que circunda aqui essa área de gol, que é a área amarela, essa área aqui em azul que eu estou passando o mouse, se ele sofreu uma falta dentro dessa área que eu estou passando o mouse aqui, ele obrigatoriamente vai ter que fazer, vai ganhar uma falta a favor. O jogador defensivo vai pegar uma falta e vai perder a posse de bola. Se tiver com a posse de bola, se o atacante estiver tentando marcar o gol e de alguma forma tiver impedido a posse de bola, pegou a posse de bola, o jogador de defesa pegou a posse de bola, mas marcou uma falta, aí ele vai perder de novo a posse de bola, passando novamente a posse de bola para o atacante. E ele estava dentro dessa área aqui. Nesse caso, o jogador atacante vai ter que ficar em cima dessa área aqui pontilhada, em cima dessa área pontilhada para fazer uma falta de tiro livre, ou seja, fazer um tiro livre, que como é chamado a marcação, a punição. Tem a punição do cartão, a penalidade, a advertência, e seguido da advertência, da punição que o jogador defensivo vai tomar por ter marcado a falta no jogador de ataque, ele não vai ter ainda, o jogador de atacante que levou a falta vai ter o direito de marcar um tiro livre, que vai ser nessa área pontilhada de 9 metros aqui. E só vai acontecer isso daqui, ele vai ficar aqui em cima dessa linha, ou seja, fora dessa linha, próximo dessa linha, fora, tem que ser fora dela, somente se ele sofrer falta dentro dessa área que circunda a linha de gol, a área de gol. Se ele sofrer falta em qualquer área, qualquer ponto fora dessa área que é circundada aqui pela área de gol, pela área de 9 metros, pela área de tiro livre, se ele sofrer uma falta aqui, onde está passando o mouse, aí o tiro livre vai ser marcado daqui mesmo, tá bom? Mas se ele sofrer aqui dentro, dessa área que delimita aqui, dos 9 metros, aí ele vai ter que ficar atrás, bem próximo, mas atrás dessa linha de 9 metros, próximo do lugar onde ele sofreu a falta. No caso, se ele sofreu a falta aqui, onde está o mouse, ele vai ter que ficar fora, atrás dessa linha pontilhada, mais próximo da área que ele sofreu o gol, a falta. Mas tem que ser atrás dessa linha aqui, certo? Porque senão acaba dando uma distância muito curta, impossibilitando a defesa lá de, às vezes, ter a chance de defender, que fica injusto, é uma distância curta. Então, por isso que é demarcada essa linha para deixar o jogo mais equilibrado. Tudo no handebol é pensado para deixar o jogo mais equilibrado. Por ser um jogo bastante intuitivo, em que as pessoas jogam com a mão, a posse de bola, o domínio de bola não é tão difícil, essas regras vêm, na verdade, para equilibrar o jogo, para deixar um jogo mais atraente e não tão simples de jogar. Dá uma certa dificuldade, ok? Aqui temos a linha central, beleza? Essa linha central, basicamente toda a quadra de todo esporte de infiltração tem, certo? Até o vôlei tem. E temos aqui também
a medida da quadra em si, a medida da área de jogo, que é 40 metros de comprimento e 20 metros de largura, certo? A área de gol, a baliza, no caso, ela tem 3 metros aqui de comprimento. Comprimento, essa área toda aqui é comprimento. No caso aqui que está em perspectiva, tá de uma visão aérea, mas aqui é o comprimento, 3 metros. E a altura, que é daqui até aqui, no caso, a altura, é 2 metros. 2 metros de altura por 3 metros de comprimento. Essa daqui é a área de substituição que foi falado para você. Essa área aqui é onde os jogadores que vão ser substituídos e substituir os jogadores que estão dentro aqui, de forma livre, como foi falado, livremente, sem ter que avisar o árbitro, vai fazer isso, só que tem que ser dentro dessa área aqui, ó, 4,45 metros, tanto desse lado como desse lado. O jogador dessa equipe tem que substituir o jogador que vai sair dessa quadra, que sair totalmente, para poder ele entrar, e tem que substituir a partir dessa área aqui, de 4,45 metros, tanto desse lado como o jogador desse lado aqui. Tem que obedecer essa distância e esse espaço aqui, senão se for tentar substituir por outra parte que não seja essa, é tiro livre. O time dele perde a posse de bola e acaba perdendo essa oportunidade de continuar a jogada. Se tivesse uma situação de vantagem, vai perder essa vantagem. Aí normalmente temos a área de fundo, qualquer jogo de filtração tem essa área de fundo, e temos a linha lateral. Essa linha lateral também tem uma regrinha que também vai ser passada depois, quando estiver falando de regra especificamente. E a linha de fundo tem também lá todo aquele esquema, que é quando a bola sai, o jogador que jogou, tem na regra, eu vou falar na regra depois, o que acontece se o jogador não obedecer a posição do pé dele, tanto nessa linha lateral, como o que acontece se o jogador, por exemplo, jogar a bola para linha de fundo. Vocês vão saber quando estiver falando da regra, ok? Então é essa parte do conteúdo inicial do handebol, e vocês vão ficar por aqui com essa parte do handebol, explicação básica aqui sobre a área de gol e sobre algumas regrinhas gerais do handebol. Na próxima aula a gente vai falar sobre os fundamentos, que é muito importante, com figuras, ilustrações, até com vídeos, e também sobre a posição dos jogadores, a função de cada jogador na quadra aqui, para ficar mais claro, ok? Então é isso aí.